Está começando mais um Momento Espírita. Hoje nós estamos em edição especial nos estúdios da Federação Espírita Brasileira. Nós vamos conversar com a presidente da Federação Espírita do Espírito Santo, Dalva Silva Souza, sobre o espiritismo e as questões do casamento. Dalva, seja bem-vinda ao Momento. Muito obrigada, é uma alegria participar, viu? Você está de parabéns pelo trabalho que está realizando. Muito obrigada. Bom, para abrir nossa entrevista, eu te pergunto, o casamento é um passo obrigatório dentro do processo reencarnatório? É uma experiência que todos nós estamos e devemos cumprir? Eu acredito que em algum momento da evolução do espírito ele vai cumprir essa etapa, porque faz parte do processo de aprendizado do espírito, o desenvolvimento do sentimento. O casamento é um passo importante porque é o sentimento manifestado numa relação íntima e essa experiência é única. Então, em alguma existência, esse episódio ocorrerá. Mas uma encarnação pode ser planejada sem que esteja incluído o casamento naquela etapa, porque outros propósitos centralizam a intenção da individualidade naquela encarnação em particular. Então, quem não se casou não precisa se sentir um ser defeituoso ou involuído porque não contraiu o matrimônio. Não, de forma alguma. É provável que a pessoa tenha planejado a experiência fora do casamento com o propósito de desenvolver outro tipo de manifestação amorosa e outros projetos de cunho até mais amplo. Nós sabemos de narrativas de André Luiz que nos falam de companheiros que vieram com tarefas na mediunidade e no seu planejamento não era incluído o casamento para que ele pudesse se dedicar àquela tarefa com mais tempo, com mais empenho, talvez focando o seu sentimento, canalizando o seu sentimento para aquela forma de relação humana de amparo ao semelhante. Então, nós sabemos que há planos encarnatórios que não incluem o casamento. Então, aquela pessoa que não se casou nesta etapa, ela pode avaliar qual é o projeto da sua vida ao qual ela pode canalizar esse potencial afetivo que ela trouxe e produzir muito bem a todos os seus semelhantes, aqueles que a rodeiam. O amor tem muitas faces e o amor conjugal é apenas uma delas. Bom, agora vamos para o outro lado. E quem deseja casar, mas não encontrou uma alma afim? O que você diria dentro do cabedal da doutrina espírita? Olha, o casamento entre almas afins existe no nosso plano, mas ele é muito raro. Na maior parte das vezes, as pessoas acreditam que encontraram esta alma afim antes do casamento. Depois do casamento, percebem que aquela estratégia as aproximou de alguém com quem ela precisa articular um caminho de reestruturação de laços. A maior parte dos casamentos no nosso mundo, que é o mundo de provas e expiações, são os casamentos provacionais. Você reúne pessoas que viveram pendências na área afetiva, encarnações passadas não conduziram bem as suas relações e estão tendo uma nova chance. A pessoa que quer se casar e não identifica no seu contexto a possibilidade de uma afinidade completa, ela está com um padrão de exigência que está acima do nosso mundo. O nosso mundo é de provas e expiações. Essas afinidades existem, mas elas são raras aqui. Poucos têm esse merecimento. Bom, os espíritos dizem que o casamento é um progresso, um primeiro passo para a vida em sociedade. Por quê?
É o seguinte, antes de se estabelecerem as leis que regem as parcerias, havia a união fortuita dos sexos. Então, o homem vivia em bandos nômades e se relacionando entre si sem a cunho da responsabilidade, do comprometimento. À medida que houve o progresso dos agrupamentos humanos, naquele tempo em que o homem se enraizou na terra pelo desenvolvimento da agricultura, surgiram as primeiras normas em relação à vida familiar. E os espíritos sustentam que isso é um progresso porque a lei de Deus, ela propõe que nós saibamos nos conduzir em relação às nossas energias afetivas, que nós as utilizemos com responsabilidade, comprometimento, respeito ao outro. Há uma série de valores que serão desenvolvidos pelo exercício da afetividade numa relação conjugal. Então, a vida conjugal que está comprometida e responsabilizada por esse processo, se ela é garantida por uma lei, essa lei é compatível com a lei divina. Então, é um passo no progresso da humanidade. A lei prevê que sejam responsáveis aqueles que se unem, inclusive que assumam o comprometimento com a prole, com o estabelecimento da vida familiar. A família é uma célula importante na sociedade. Quando a família vai bem, a sociedade vai bem. Quando a família se desarticula, essa desarticulação alcança o meio social. Então é importante que a gente veja no casamento esse aspecto de responsabilidade, comprometimento, que está compatível com a lei divina. Por falar em comprometimento, os casamentos de antigamente eram praticamente para a vida toda, né? Haviam poucas separações, isso assim, há 100 anos atrás aproximadamente. Hoje há muito mais possibilidade de escolhas e eles têm sido muito mais rápidos. Isso é verdade. Num primeiro momento pode nos dar a impressão de que houve uma involução, ao invés da evolução. É uma impressão que fica de uma observação superficial. Há 100 anos atrás, ou pouco mais de 100 anos atrás, o divórcio não era permitido e havia mecanismos na sociedade inibidores da ruptura conjugal, essa ruptura legal. Mas isso não significa que não houvesse a separação. As pessoas viviam uma situação, vamos dizer assim, hipócrita, de manter um vínculo para efeito da vida social, sendo que esse vínculo na intimidade não estava mais em vigor. Abolir a pressão que existia para manter o casamento acabou gerando realmente um aumento nesse número de separações reconhecidas socialmente, legalizadas. E esse é um passo importante para que as pessoas possam viver com autenticidade aquele processo relacional. Quer dizer, se o casamento de fato acabou, não adianta ficar mantendo a aparência. Então é melhor que assumam os dois o compromisso de dar às suas vidas novos rumos. Agora, o que nos preocupa é o número crescente de companheiros que abandonam os filhos. Isso é preocupante, porque o lar estruturado, ele vai oferecer à criança um modelo de relação em que homem e mulher estabelecem uma parceria. Quando o homem abandona e a mulher sozinha arca, ou o contrário também acontece, a mulher abandona e o companheiro sozinho toma conta da educação dos filhos, esse é um obstáculo que terá que ser superado e é uma situação de prova que precisa ser vivida com o conhecimento de que é possível superar essa dificuldade e desenvolver o amor ainda assim. Bom, seguindo a sua linha de raciocínio, quando é o momento de terminar um casamento? Quando acaba a afinidade, quando não há identidade mais sexual,
quando não há mais projetos em comum? Qual é a hora? Olha, eu gosto muito de uma posição de Emmanuel. Emmanuel, ele coloca o divórcio como uma cirurgia. E quando ele usa essa metáfora, ele nos permite ver que a relação é algo que também adoece. Nós podemos adoecer individualmente e nós podemos adoecer na relação a dois. Quando essa doença da relação se apresenta, geralmente se estabelece uma situação de cobrança que dificulta a caminhada. Os dois parceiros passam a não ter mais o estímulo, a alegria, porque a união ela está produzindo fatores enfermiços que podem adoecer toda a família. Então, Emmanuel, usando essa imagem, ele diz assim, quando você adoece, você vai procurar um tratamento. E existem muitas formas de tratamento para uma relação doente. Pode ter o tratamento com os psicoterapeutas do mundo, com orientação sexual, existem esses especialistas, e existe o tratamento espiritual, porque nós sabemos da presença de espíritos que também dificultam a relação, então o tratamento pode ser buscado. Quando todo tratamento resulta em nada e as pessoas continuam adoecendo reciprocamente, é a hora da cirurgia. A cirurgia, então, é a ruptura desta relação formal, mas não significa a ruptura do compromisso com os filhos. Pai e mãe continuam sendo pai e mãe, embora cada um tenha o seu caminho de construção afetiva separado. Bom, e para aqueles casos em que as pessoas permanecem no casamento só por causa dos filhos? Olha, essa é uma escolha muito frequente. Nós vemos pessoas escolherem, principalmente quando essas pessoas têm uma visão espiritualista e especificamente espírita, nós vemos pessoas fazendo esta opção. Eu acredito que seja uma opção válida quando existe o propósito de transformar a relação doente em uma relação sadia. Não é positiva essa escolha quando ela expressa uma acomodação. Ah, é assim mesmo, esse é o meu karma, o que eu vou fazer? E cruzamos os braços. Isso não é positivo, porque aí toda uma ambiência de tristeza vai contaminar a vida familiar, dificultando para os filhos o encontro do seu próprio caminho de desenvolvimento do amor, porque os pais, eles são os modelos de amor que os filhos têm. E esta forma de acomodação não é um bom exemplo para os nossos filhos. Então, quem optar por ficar na relação deve fazer essa opção consciente de que terá que transformar esse vínculo, terá que buscar a resolução do conflito que se estabeleceu. Bom, o que você me diria de que muitos estudiosos afirmam de que o casamento vai acabar? E eu queria que você respondesse após o intervalo. Aguarde um instante só, nós voltamos já com mais perguntas sobre o Espiritismo e as questões do casamento. E quem responde é a presidente da Federação Espírita do Espírito Santo, Dalva Silva Souza. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br.
voltamos com o Momento Espírita e nós estamos conversando com a presidente da Federação Espírita do Espírito Santo, Dalva Silva Souza, sobre o espiritismo e as questões do casamento. No bloco anterior, Dalva, eu te perguntei, aliás, afirmei, alguns estudiosos dizem que este modelo de casamento vai acabar. Olha, o modelo de casamento que nós estamos vivendo, que é baseado nas relações afetivas e com um cunho muito grande de sentimento de posse, um se apropria do outro, é realmente um modelo que tende a se esgotar. E eu acredito que o casamento propriamente não venha a acabar nunca, porque é da essência do ser humano buscar essa parceria. A sexualidade é força criadora que está presente no universo e se manifesta de diferentes formas, e entre nós seres humanos se manifesta por esse impulso de buscar a parceria sexual. Junto com esse impulso há o sentimento também. Existe dentro de cada um de nós a necessidade de viver essa intimidade da troca amorosa, um processo de respeito, identificação com o outro, complementação de processos psicológicos, porque um está na polaridade masculina, outro na polaridade feminina. Nós sabemos que no futuro, quando atingirmos a plenitude, teremos em nós mesmos esses modelos do feminino e do masculino. Mas neste nível evolutivo, nós precisamos do que está na polaridade oposta para que nessa integração nós possamos vivenciar conteúdos internos, trazendo-os para enriquecer a nossa personalidade. E é na vivência conjugal que essa integração acontece. Como isso é uma necessidade do ser humano, vai sempre haver uma busca dessa convivência, dessa relação. Agora, a formalidade social é que pode mudar. A maneira como nós estabelecemos o vínculo, que isso é cultural, a cultura também evolui com o tempo. E, de fato, o modelo de casamento que nós estamos assistindo ainda na Terra tende a se esgotar. E eu acredito que venha a ceder lugar a outras formas de relação que são mais produtivas em termos de crescimento espiritual. A sociedade do futuro, do mundo de regeneração, ela terá uma família diferente das famílias que hoje ainda estão presentes no nosso cenário. Bom, a propósito de tudo isso, sobre um aspecto que você falou do casamento, existe uma corrente, um movimento social de se abrir os casamentos, né? As pessoas partirem para terem parcerias paralelas. Como é que você vê essa questão? Do ponto de vista dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos faz, esse tipo de procedimento identifica o ser que ainda está muito preso à matéria, ao prazer material. Então, a escolha de parceiros se dá como se você escolhe no cardápio do restaurante, o prato que você vai alimentar. Então, esse é um momento de superação que a gente precisa buscar, superação dessa transitoriedade, dessa identificação com os prazeres materiais, porque tudo isso passa. E, na verdade, na relação conjugal, o que propicia o crescimento é a fidelidade, é o comprometimento, é o conhecer o outro e buscar aprofundar esse vínculo. Se você está distraído com as questões transitórias, vivendo aqui e ali outras relações, todo esse processo energético se miscui na sua vida conjugal. Isso é uma coisa que a doutrina espírita nos mostra muito claramente. Mesmo quando existe uma relação fora do casamento, e isso é vivido sigilosamente, o parceiro sente, de alguma forma. Muitas vezes as pessoas não sabem por que isso acontece,
a doutrina nos esclarece. Nós vivemos imersos num ambiente energético. O vínculo conjugal, ele constrói laços entre as duas pessoas. Quando uma delas começa a trabalhar com outra parceria, a natureza da energia muda e o parceiro sente, ainda que ele explicitamente não manifeste o conhecimento formal, o conhecimento emocional já está presente e dificulta a relação. Então, o esforço de conhecer o parceiro escolhido, de viver com ele, de trabalhar com ele as questões emergentes, esse é o esforço que pode levar ao crescimento espiritual. O outro são experimentos que a vida de sociedade permite, porque nada é proibido, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como já dizia Paulo. Então, para quem já entende a vida desse ponto de vista mais amplo que a doutrina nos apresenta, é preciso saber fazer as suas próprias escolhas, porque com certeza a semeadura é livre, a colheita será obrigatória. Bom, a propósito também disso, quando você permanece no casamento, mas o sexo fica na mesmice, fica sem graça, sem aquele encantamento do início, como sobreviver à passagem do encantamento dos primeiros tempos? O segredo está em se construir verdadeiramente a relação amorosa. O encantamento que precede o casamento, ele resulta de uma complementação magnética que está presente no namoro. Quando você escolhe alguém te suscita a imersão dessas emoções e você então estabelece com ela uma parceria de namoro, você vive isso de uma maneira muito peculiar, porque só se encontram as pessoas naquele momento bom, que todo mundo está bonitinho, já se arrumou para isso, e com antecedência se preparou, levando o melhor de si a este encontro. Quando as pessoas se casam, é o dia a dia da convivência nos momentos que não são os momentos muito felizes, porque todos nós somos seres humanos, nós temos as nossas manifestações de comportamento relativo ao nível evolutivo que nos encontramos. É muito comum, então, você perder aquele encanto que era construído artificialmente. Mas é outra etapa de construção agora, desta parceria. Então, é desafiador conhecer o outro, isso é interessante pensar. Quando você encara o casamento como um projeto em que você investe realmente o seu afeto ali, não vai acontecer o tédio, porque cada dia é um dia diferente do outro. Aquela pessoa com quem você se casou, você pensa que conhece, ela tem meandros da sua personalidade que só vão se revelando aos poucos na convivência. Saber olhar isso, saber apreciar e saber manifestar também o respeito pelo outro e seu momento. Quando isso acontece entre duas pessoas, não há tédio na relação. Se está acontecendo tédio, providências urgentes precisam ser tomadas. E aí nós diríamos que são os recursos que a nossa cultura oferece, orientação por um especialista da teoria sexual, uma orientação com psicólogos, a busca de um atendimento espiritual também, porque há toda uma possibilidade de influenciação espiritual que dificulta a caminhada. O casamento é um projeto que visa o bem da comunidade, porque cada lar é um núcleo em que espíritos virão renascer e poderão se formar e se tornar cidadãos produtivos. Então, investir contra a família é uma das faces do processo demolidor da regeneração por parte de adversários do bem. Nós sabemos que eles existem. Então, o atendimento espiritual na casa espírita pode nos ajudar a reverter um processo que aparentemente está levando a relação ladeira abaixo e resgatar esse vínculo e realmente prosseguir juntos uma caminhada de muito crescimento.
Bom, para encerrar rapidamente, até vou fazer uma pergunta bem polêmica, a questão da alma gêmea, né? A gente está discutindo aqui no programa todo sobre essa questão. Casamento é aprendizado, casamento é desenvolver o amor, né? Casamento é somar, casamento é família. E onde é que fica o ideal romântico, aquela coisa da alma gêmea, né? Aquele ser que a gente sonha, né? De encontrar lá nos parâmetros celestiais depois de todo esse aprendizado? Olha, Ana, esse tema dá uma palestra... Da outra entrevista. Outra entrevista. Assim, rapidamente, falar sobre alma gêmea é algo interessante, porque uma coisa que a gente precisa perguntar é o seguinte: quando você pensa em alma gêmea, você pensa assim, encontrar felicidade, aquele encontro harmonioso, perfeito. Só que é o seguinte, olhe para si mesmo, o que você vê? Um espírito em evolução, com todas as pendências e imperfeições a serem corrigidas. A alma gêmea da sua poderá ser perfeita? Jamais. Só essa pergunta já dá para situar o tema. Os casamentos de almas gêmeas, ainda que aconteçam, e eu acredito que existe sim alma gêmea, não no sentido que nós estamos idealizando, mas no sentido de uma estratégia de Deus para nos tirar do primitivismo das manifestações instintivas e nos levar à sutileza do desenvolvimento do amor. Essa é uma estratégia. Então, essa estratégia, eu argumento sobre isso muito no livro Os Caminhos do Amor. Essa estratégia, ela deu resultados, porque nós caminhamos bastante nesse sentido. Só que nesse viver, você estabelece vínculos com muitas almas. E o objetivo é que no futuro todos sejamos gêmeos na plenitude de ser. Então é difícil você identificar aquela alma com a qual você construiu os seus primeiros passos nessa caminhada. E essa identificação não se dá com os olhos e os sentidos físicos, é com a percepção da alma, que na nossa cultura não tem muito estímulo para se desenvolver. Então é melhor que nós saibamos trabalhar com a consciência clara de que o casamento resulta de uma escolha e nós precisamos assumir o compromisso pela escolha que fizemos e trabalhar a relação para que ela produza os frutos desejados. Quando nós vencermos as pendências da nossa caminhada evolutiva, mereceremos um dia a felicidade com que sonhamos. Nossa, Dalva, muito obrigada pela sua participação no Momento Espírita. Eu que agradeço, é uma alegria muito grande participar com você. Muito obrigada. E nós convidamos você para o nosso próximo encontro.